Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Bem, na aula de hoje nós vamos ver o que vem a ser tensão, corrente e potência. Bem, quando você vai numa loja comprar algum eletrodoméstico, a primeira coisa que você tem que observar qual é a tensão desse aparelho. Normalmente, nós temos a tensão aqui de 127 volts ou 220 volts. Então você tem que comprar o aparelho na tensão certa que você tem a tensão na sua casa. E depois você olha o quê? Nesse aparelho vai estar qual é a corrente que esse aparelho vai consumir. Então nós trabalhamos aí, vamos estudar o que vem a ser tensão, o que vem a ser corrente. E outra coisa, a potência que esse aparelho que você comprou. Normalmente você chega lá e pergunta qual é a potência desse aparelho. Então, quanto maior for a potência, maior vai ser a sua corrente. Vamos ver as fórmulas da corrente, da tensão, da potência e da resistência. Vamos fazer esses cálculos aí. Venha comigo para essa aula aí. Tensão elétrica. Tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial, e é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou a diferença em energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Sua unidade de medida é o volt, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Olhando o nosso circuito aí, do lado esquerdo dele, nós temos a tensão, que vai ser representada pela letra U. Corrente elétrica, ela vai ser representada pela letra I. No nosso circuito aí, nós temos aí a letra I. Ela entra na tensão no negativo para o positivo. Esse é o sentido convencional da corrente. Ela vai do menos para o mais na tensão. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Essa é uma grandeza fundamental em física, pois sem a corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico. A unidade usada para medir a corrente elétrica é o ampere, uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Potência elétrica é a medida da quantidade de energia elétrica fornecida ou consumida por um circuito elétrico. Pode ser calculada por meio de grandeza como tensão, corrente e resistência elétrica. E sua unidade de medida é o watts. Vamos agora ver as fórmulas na lei de Ohms. Nós temos que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. E resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Bem, para memorizar, nós fizemos esse triângulo aí, com a palavra RUI. Vê aqui, o que é a tensão? Tensão no triângulo aí está na parte de cima. O que é a tensão? É R vezes I. E a corrente? A corrente está na parte de baixo. Então, o que nós temos? É a tensão que está na parte de cima dividido pela a resistência que está na parte de baixo. E a resistência, olhando no triângulo, quem está na parte de cima é a tensão. Na parte de baixo nós temos a corrente. Então vai ser
tensão dividido pela corrente. Então, para memorizar, ficar mais fácil aí, faça um triângulo com a palavra RUI. Potência. O que é potência? Potência é igual a corrente vezes a tensão. E a corrente é igual a potência dividido pela tensão. E a tensão é igual a potência dividido pela corrente. Então, fizemos um outro triângulo aí para você memorizar com a palavra IPU. Observe que potência que está na parte de cima do triângulo, que é igual a I vezes U. A corrente que está na parte de baixo do triângulo é igual a quem? A potência que está na parte de cima dividido pela tensão que está na parte de baixo do triângulo. E a tensão, olhando pelo triângulo, que é quem está na parte de cima? É a potência na parte de baixo ou a corrente. Então vai ser potência dividido pela corrente. Esse é o valor da tensão. Bem, dessas fórmulas aí, deduzimos mais duas, que é a potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. E também potência é igual ao quê? A tensão ao quadrado dividido pela resistência. Vamos fazer um exemplo aí. No circuito, determinar o valor da resistência e a potência. Bem, no circuito, nós temos que a tensão é igual a 10 volts. E está passando nesse circuito aí uma corrente de 2 amperes. Vamos colocar aqui do lado as fórmulas. Então, nós temos o quê? Que resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Bem, a tensão vale 10 volts dividido por 2 amperes. 10 dividido por 2 vai ser igual a 5 ohms. Potência. Potência é igual a corrente vezes a tensão. A corrente é 2 e a tensão é 10. Então, vai ser 2 vezes 10, que vai ser igual a 20 watts. Essa é a resposta aí da resistência e potência nesse circuito aí. Vamos fazer mais um exemplo? Então vamos lá. Determine a tensão elétrica em um circuito que possui um resistor de 40 ohms e que apresenta uma potência elétrica de 250 watts. No enunciado do problema, nós temos o quê? A resistência e a potência. Queremos descobrir a tensão. Olhando no retângulo aí branco aí, nós temos que a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, a tensão ao quadrado vai ser igual ao quê? A potência vezes a resistência. Então, nós temos a tensão ao quadrado vai ser igual a 250 vezes 40. 250 vezes 40 vai ser igual a 10.000. Então, nós temos a tensão ao quadrado igual a 10.000. Para tirar esse ao quadrado aí da tensão, teremos que colocar os 10.000 na raiz quadrada. Então, vamos ter tensão vai ser igual a raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 é igual a 100. Então, a tensão vai ser igual a 100 volts. Portanto, a resposta é a letra B. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. O meu agradecimento a todos vocês que estão aqui me acompanhando. Até o próximo vídeo.